Bom, essa é a última mensagem da série Transforme o Seu Sonho em Destino. E o tema da mensagem de hoje, diga comigo, livres para sonhar. Ao longo desses 4 domingos, nós falamos que nós fomos criados para sonhar. Ninguém precisa ser ensinado a sonhar. Desde que as pessoas nascem e elas começam a conseguir elaborar pensamentos, começam a sonhar. E a razão disso, na verdade, é uma razão dupla. Nós sonhamos tanto por conta da origem que temos, nós todos temos a origem em Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança. E, portanto, Deus coloca os sonhos no nosso coração para que seja uma bússola para o projeto que Ele tem para a nossa vida. Então é tanto por causa da origem quanto por conta do destino. É tanto por conta da natureza quanto do propósito. Todos nós nascemos para sonhar. Mas ao longo da vida, seja por conta de experiências ruins, decepções, seja por conta de mentores ruins, as pessoas começam a deixar de sonhar. E isso é muito ruim, porque pessoas que não sonham amarguram, entristecem, perdem a fé, perdem a esperança. Uma das razões por que as pessoas deixam de sonhar é porque ao invés de caminharem por uma visão, caminham por uma revisão. O que é isso? Quando você está na escola e vai se preparar para um vestibular e vai para um cursinho, geralmente o que os professores fazem é trazer todo tipo de exercício que vai cair nas provas, não é verdade? E eles não só te ensinam os problemas, mas as resoluções. De maneira que quando você enfrente o vestibular, você se lembra, isso aqui caiu naquele simulado. Não é verdade? Pois é, bons mentores fazem isso. Nos ensinam a olhar para o passado e ver os problemas, mas nos mostram a solução. Acontece que maus mentores só apresentam os problemas. E é muito comum pais que foram feridos, que tiveram um passado ruim, passar para os seus filhos todos os seus traumas. A sua maneira amarga e crítica de olhar a vida, e isso faz com que, gradativamente, as pessoas vão se enfermando. E aquele que nasceu para sonhar, nasceu para a grandeza, nasceu para acreditar, nasceu para vencer, começa a ter questionamentos profundos sobre as possibilidades, sobre a capacidade, sobre o propósito, sobre a vontade de Deus. Sabe, querido, Deus te fez para sonhar, porque Deus nunca mudou. E o propósito dele na tua vida é um propósito excelente, de grandeza, de transformação. Mas é muito importante você entender que você precisa escolher bons mentores na vida. Porque a gente não pode escolher os nossos primeiros mentores, que são os pais. Mas a gente pode escolher os mentores da nossa vida. E mentores são importantes porque eles nos ajudam a sonhar. E eu quero te dizer que os sonhos, a natureza dos sonhos, sempre é ilimitada, não é? Por exemplo, quantos aqui já sonharam que voam? Eu sonho sempre que eu voo. E geralmente, quando eu estou sonhando que eu estou voando, eu estou descendo correndo uma rua que tem em Olímpia, onde eu fui criado, e de repente bate um vento e eu subo. Eu sinto a sensação de voar. Querido, 120 quilos não dá para voar. Mas nem se eu tivesse 20 quilos. Mas com 120 é humanamente impossível. Outra coisa que também é muito interessante nos meus sonhos, que toda vez que eu estou incluído num sonho, eu sou jovem. Eu nunca sonho comigo na cidade. Geralmente eu estou magro, cabeludo, jovem, consigo correr, saltar, fazer sonhos fazem isso com a gente, nos deslimitam.
Mas os sonhos mais poderosos não são sonhos que nós os temos dormindo, mas os que sonhamos acordados. Porque os sonhos acordados nos levam a transformar o mundo, a transformar o nosso interior, a transformar a nossa história, a transformar a nossa nação. Nos leva a ser instrumentos de honra e de glória para o nosso Deus. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado: Deus hoje vai te restituir a coragem e a fé para sonhar. Amém? Quero fazer algumas reflexões importantes sobre o tema, sobre a temática de ser livre para sonhar. A primeira reflexão é que há um sonho no seu coração. Diga: há um sonho no meu coração, que é maior do que tudo que você já viveu. Diga: que é maior do que tudo que eu vivi. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus não terminou na tua vida. Ele ainda tem algo que você não descobriu, algo maior. E a Bíblia diz que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Sonhos de Deus para você são maiores do que você imagina. Amém? Essa é a primeira verdade a partir da qual você vai refletir. Agora, é muito importante a gente entender, e eu quero aqui trazer um elemento da ciência. Você sabia que o teu cérebro, ele tem células chamadas neurônios. E os neurônios, quando se conectam, eles formam pensamentos. E pensamentos que são repetidos se tornam estruturas físicas dentro do teu cérebro. É por isso que se você tem uma lesão cerebral, você perde um movimento. Porque aquela área do teu cérebro atua numa determinada área do teu corpo. Portanto, pensamentos, por exemplo, quantos aqui andam de bicicleta? Quando você começa a andar de bicicleta, você não sabe, você tem medo, você não consegue administrar o seu corpo. Quando a Érica fez 28 anos de idade, no dia que ela fez 28 anos de idade, eu e o Ramon falamos: vamos ensinar ela a andar de bicicleta. E ela não queria, nós falamos: vamos. Eu a vida inteira como pai tentei, ela não me obedecia. O marido, ela não quis decepcioná-lo. E era muito interessante, porque ela é atleta desse jeito, magrinha, toda atlética. Eu, esse bofe aqui, andava de bicicleta na boa, e ela toda assim, se tivesse que virar, ela caía. Por que isso? Porque o cérebro, ele precisa construir essa estrutura de pensamento. Uma vez aprendido, como diz o ditado, isso é igual andar de bicicleta. Nunca se esquece. Sim ou não? Lá em Holanda, algumas vezes eu comprei umas bicicletas, eu saio para andar com o Ramon, e a gente começou a tentar andar sem as mãos. Você já está andando ou não? Ele, outro atleta, eu aqui, velhão, andando com as mãos largadas, e ele não conseguia. Por quê? Porque esse tipo de atividade, o meu cérebro armazenou de 50 anos atrás. Essa é a capacidade que o teu cérebro tem. Agora, da mesma maneira que isso é uma bênção, porque um aprendizado que se torna uma estrutura física no cérebro, pode te abrir portas, pode te dar capacidade de fazer coisas que você não fazia. Este cérebro também é capaz de criar estruturas de pensamento viciadas, doentias, mórbidas, de feridas, de medos, as quais a Bíblia chama de fortalezas da mente. É por isso que mentores, que ao invés de investirem nos seus filhos, pais que ao invés de encorajarem os seus filhos, passam para eles as suas decepções, no fundo estão criando estruturas mentais que vão determinar limites, medos, traumas, autoimagem negativa. Mas esse mesmo cérebro que Deus deu essa capacidade, tem uma outra função e uma outra capacidade linda, que se chama plasticidade neuronal. Na prática, o que isso significa é que o cérebro pode se transformar.
Existe até uma capacidade do cérebro de produzir novos neurônios, a que a ciência chama de neurogênese. E vocês sabem qual é a idade que você é mais inteligente na sua história inteira? É de 0 a 3 anos. Porque é a idade em que o seu cérebro é mais plástico, mais capaz de transformar. É por isso que uma criança de 5 anos, ela pode aprender 5 línguas ao mesmo tempo e falar todas elas sem nenhum sotaque. E a gente, depois que cresce, já não tem mais essa facilidade. Quando Jesus diz assim, que nós deveríamos nos tornar como crianças para entrar no reino de Deus, Ele não está falando simplesmente da pureza que elas têm, mas principalmente da capacidade que elas têm de se desvencilhar das coisas que ferem e continuar a criando novas conexões cerebrais, emocionais, mentais e continuar sonhando com a vida. Amém ou não? É por isso que você vê crianças às vezes brigando numa hora, daqui estavam brigando, se batendo, chorando e daqui a pouco estão se abraçando e se beijando. E, no entanto, os adultos, quando se ferem, criam estruturas, se tornam encastelados, aprisionados, acorrentados. Hoje Deus vai fazer algo novo na tua vida. Hoje Deus está dizendo assim, eu quero que você seja capaz de romper com as referências do passado e olhar para o futuro, porque eu sou um Deus que quero transformar a tua existência e devolver a você a capacidade de sonhar. Amém? Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor? Dizer, eu creio nisso. Deus quer literalmente, querido, que você volte a sonhar. Que você pare de viver por uma revisão. Porque se você não for capaz de perdoar as pessoas que te feriram, você não segue adiante. Tem gente que fica justificando o seu fracasso, porque meus pais fizeram isso comigo. Para com isso. Eu quero citar 3 homens, que a Bíblia cita, tem muitos outros, que tiveram a capacidade, porque foram chamados por Deus, de romper com as referências do passado e caminhar para um futuro de glória. O primeiro deles foi Noé. Noé foi chamado por Deus para construir um grande barco. E a Bíblia diz que nunca havia chovido na terra. E é interessante porque os cientistas dizem que houve um tempo em que a atmosfera continha toda a umidade e que nunca havia chovido na terra. No fundo da terra era uma estufa. Mas quando veio o dilúvio, não somente as águas do firmamento, mas as águas do mais profundo abismo se romperam. Mas quando Deus pede para Noé fazer um barco, irmãos, nunca tinha chovido, não tinha rios grandes. E Deus fala, o futuro para você tem a ver com este barco. E ele olhava para trás e não tinha referências. Deus está dizendo, quando você sonha, os sonhos que eu te dou, você é capaz de fazer isso. Nunca foi feito, não há referência, não há parâmetros, mas se Deus mandou, eu creio, eu vou caminhar nessa direção. O segundo homem é Abraão. Abraão morava numa cidade da Caldeia, da Babilônia, chamada Ur. E segundo os arqueólogos, era uma cidade de 200 mil habitantes. Queridos, estamos falando de 5 mil anos atrás. Uma das cidades mais velhas do mundo. E um dia Deus chega para ele e fala, Abraão, você vai ter que romper com todas as suas referências. Com o seu passado, com a sua cultura, com a sua história, com a sua família, e você vai para o futuro que eu tenho para você. Para o lugar onde eu hei de te mostrar, mas não te mostrei ainda. E quando Abraão tem coragem de começar a engendrar os sonhos de Deus para a vida dele, ele deixa de ser um pagão e se torna o pai da fé. E a Bíblia diz que Abraão caminhou vendo a cidade que ele estava preparado. Ele nunca chegou a pisar nela.
Mas ele foi um elo na cadeia do propósito de Deus. Diga para a pessoa do teu lado assim: Deus quer te ajudar a se livrar das referências passadas que te ferem, para caminhar em direção ao futuro de glória. Amém? A terceira pessoa, diga Noé, depois diga Abraão, depois diga Moisés. Moisés, Deus fez algo semelhante e ao mesmo tempo diverso. Porque Deus permitiu que Moisés fosse criado no Egito, como príncipe do Egito. E no auge da sua vida, aos 40 anos, ele é expulso, por ter sido descoberto como hebreu e por ter matado um egípcio. Fica 40 anos no deserto. E quando ele tem 80 anos, Deus fala: Moisés, o seu futuro passa pelo teu passado. O propósito que eu tenho para você não pode ser feito sem que você volte para as suas referências, para romper com elas. E ele relutantemente teve que aceitar. E teve que voltar para o passado no Egito para poder ter um futuro. E Deus está dizendo aqui hoje que tem muita gente que, para poder seguir adiante, vai ter que voltar para o passado, descobrir as feridas e tomar posição e agir como Deus quer que você haja e experimentar o livramento do passado para ser um libertador no futuro. Amém ou não? Qual é a semelhança entre esses três homens? Alguém pode me dizer? Qual a semelhança entre Moisés, Noé e Abraão? Os três eram velhos. Por que Deus fez isso? Porque Deus só chama os que não são. E Deus quer que você saiba que nunca é tarde demais para sonhar. Até os velhos podem ser usados para grandes realizações. Amém? Você vai ter que aprender a se livrar das culpas, das acusações e das referências do passado e poder voltar a sonhar. Se você não for capaz, meu querido, de se livrar dessas referências, o teu casamento vai acabar. Os teus relacionamentos vão acabar. Os teus sonhos vão morrer. E você vai ficar a vida inteira justificando o fato de não ter chegado onde você desejava, por culpa dos outros. Deus te chamou para a grandeza. Diga: Deus me chamou para a grandeza. Mas diga: Senhor, eu quero ser liberto de tudo que me prende no passado. Eu quero ser livre para trilhar o meu destino. A segunda reflexão: você nunca avançará para o futuro se não for capaz de se livrar das cadeias do passado. Eu quero falar aqui de um serial killer na Bíblia. Sabia que a Bíblia já tinha um serial killer? Sabe o que é um assassino serial? É um indivíduo que mata de maneira contumaz, seguidamente, segundo o mesmo padrão. Quem era esse camarada? Saulo de Tarso. Por que ele era um assassino serial? Porque ele matava sempre o mesmo tipo de gente. Quem? Os cristãos. Então você imagina, bom, se tem alguém que Deus não vai usar, é esse. E como Deus tem no seu modus operandi chamar os que não são para fazer que sejam e a glória seja dele, ele encontra Paulo e literalmente Paulo caiu do cavalo. E quando Paulo encontra a Jesus no caminho de Damasco, ele fica cego. E outro paradoxo, porque ele tem uma visão de Jesus, daquele que é a luz, e se fica cego. E Jesus diz para ele: você vá até a casa de Ananias, porque ele vai orar por você e você vai voltar a ver. E mais uma vez os caprichos de Deus, né? O homem que vai orar por ele era um teólogo que sabia tudo. Sabia todo o Velho Testamento de cor. Mas ele chega diante de um homem indouto, despreparado, cujo nome Hananiah.
Hanania significa Hanan, graça, Yavé. O homem cujo nome significa graça de Javé, bota a mão sobre os olhos de Paulo e ele recupera a visão. E é transformado instantaneamente de um serial killer no maior apóstolo do Novo Testamento. Diga para a pessoa do teu lado, se ele fez com Paulo, ele pode fazer com você. Você está me entendendo? Os homens procuram referências. Deus não precisa de referências. Ele conhece a tua história. Ele conhece o que você era e o que você se tornará. Você não sabe ainda, mas Ele vai te transformar numa pessoa extraordinária, numa pessoa abençoada. Amém ou não? Agora, o que é incrível, que este Paulo teve que lutar, embora ele tenha tido essa experiência maravilhosa com Deus, ele teve que lutar com as culpas dele. Lá em Filipenses 3, 13 e 14, ele escreve o seguinte: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Queridos, ele não está fazendo muitas coisas, ele está fazendo uma coisa. Diga assim, uma só. O que Paulo tinha que fazer toda hora? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo certamente teve que lutar muitas vezes na vida com as lembranças do passado. Imagina, ele pregando o evangelho, sendo, muitas vezes recebendo açoites, apedrejamento, vendo a morte daqueles que ele matava. E agora aqui ele fala, meu Deus, eu fiz isso a vida inteira. E a Bíblia diz que Satanás era o acusador que vinha e o esbofeteava. Mas mesmo assim ele tomou uma decisão. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E Deus está te dizendo hoje, você tem que tomar essa decisão. Eu vou esquecer dos meus erros do passado para seguir em direção ao futuro que Deus tem para mim. Amém? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. A decisão é tua. A decisão é tua. Agora, pastor, você falou que o nosso cérebro lembra. Como é que eu posso esquecer de uma coisa como essa? A palavra grega para esquecendo-me aqui é pilantanomai. Não significa amnésia, não é aquele esquecimento de que você vai num restaurante, larga a carteira e depois se lembra, onde está minha carteira? Essa é a história da minha vida. Eu vivo esquecendo. Eu pego uma coisa, vou beber água, já não sei onde está. Não é esse esquecimento. Esta palavra significa desconsiderar. Em outras palavras, quando o inimigo o esbofeteava, ele dizia, não significa mais nada. Não me fere mais, não me encarcera mais, não me detém mais, eu estou livre, Jesus Cristo me perdoou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Estas palavras foi Ele que falou. Certamente Ele tomou uma decisão porque entendeu a graça de Javé. E Ele disse, eu decidi que eu vou ser produtivo, que eu vou caminhar para frente e não olho mais para trás. Já me arrependi, estou perdoada. Se você não for capaz de fazer isso, você não vai poder andar em direção ao teu destino. Mas a terceira razão porque eu posso afirmar que Deus tem um propósito grande para você e que vai te levar ao destino, é porque não basta nós termos uma atitude correta em relação ao nosso passado. É importante saber que Deus também tem a mesma atitude, a atitude de Deus para com o seu passado. Miqueias 7, 18 e 19 diz o seguinte, aqui é o profeta embasbacado, estupefato, quando ele entende quem é Deus. Ele diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança.
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Diga assim: Ele tornará a ter compaixão de mim. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esta é a atitude de Deus para com os seus pecados. Mas espera lá, se para o homem é impossível esquecer, a menos que ele tenha um Alzheimer ou algum tipo, né, de comprometimento cerebral, você não pode esquecer. E que dirá Deus? Como pode aquele que sabe todas as coisas se esquecer? É bom quando você vai averiguar e você não tem que inventar. Há uma palavra no hebraico para esquecer que é zahar. Lishor significa esquecer, literalmente de amnésia. Mas não é essa a palavra usada aqui. A palavra usada aqui é avar. Diga avar. Esta palavra é a palavra que nomeou o nome do povo de Deus. Eles são os hebreus. O que significa avar? Significa atravessar. Significa ultrapassar. Porque eles foram chamados pelos povos de hebreus, porque eles atravessaram o quê? O Mar Vermelho. Porque eles atravessaram o Mar Vermelho, eles foram chamados de hebreus. Esta mesma palavra é traduzida por esquecer. Em outras palavras, o que Deus está dizendo não é que eu tive amnésia, é que eu já ultrapassei. Os seus pecados eu já ultrapassei. Eles já não me afrontam, eles já não me entristecem. Eu já ultrapassei. E Deus hoje está dizendo para você, quando o diabo vier te acusar, você diga: Deus já ultrapassou. Agora sabe o que é mais tremendo, gente? Porque o povo atravessou o mar com a ajuda de Deus e se tornaram os hebreus, mas muitos deles, na sua alma, não puderam ultrapassar. Estavam do outro lado do mar, mas ainda com o coração de escravo. E aqueles que não puderam romper com as referências passadas, morreram no deserto. Deus precisou levantar uma nova geração para que pudesse entrar na terra. E sabe o que é mais incrível? Os descendentes daqueles que deixaram para trás tudo e entraram na terra, se tornaram a nação mais extraordinária hoje. Você podia analisar sociologicamente e dizer: não, porque nasceram como escravos e têm mentalidade escrava. Não, judeu não, hebreu não. Nasceram como escravos e hoje eles dominam o mundo. 70% de todos os prêmios Nobel são de judeus. Da economia, da ciência, da matemática, da medicina. Por quê? Porque eles ultrapassaram. E o que Deus está dizendo para você: o teu passado não determina o teu futuro. Se você entender que Deus já ultrapassou, que já superou os teus pecados, você está livre para seguir em direção ao teu destino. Amém ou não? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: aleluia, glória a Deus. Sabe, gente, eu ouvi uma piadinha outro dia que eu quero contar, porque eu dei a explicação histórica, a explicação teológica e vou dar a explicação piadéstica. Diz que um camarada estava dirigindo numa estrada no meio do mato, essas estradas pequenas, vicinais, né? E ele estava com um camarada amigo dele do lado e viu passar um tatu correndo. Ele parou o carro e falou: vou pegar aquele tatu, que bonitinho, eu sempre quis pegar um tatu. Não, cara, não pode fazer isso, é crime. É lei federal, esse animal é silvestre. Não, vou pegar o tatu. Que mal tem, vou botar ele lá no porta-mala, vou para casa e vou dar comida para ele. Botou o tatu, e o tatu, pum, 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 querendo sair, né? E ele caminhando. Aí de repente passa lá na frente, anda 1 quilômetro, encontra um posto policial e o cara manda parar. Chega para o camarada, pede os documentos, ele dá o documento. Aí o policial fala: que barulho é esse?
Era o tatu. Pum, pum, pum. Não estou ouvindo não, seu guarda. E o tatu. Pum, pum, pum. Não, tem um barulho aí no porta-mala. Abre aí que eu quero ver o que é. Quando abre era um tatu. E o policial fala: você está louco, rapaz? Isso é crime, eu vou ter que te prender. Vou ter que pegar esse tatu e vou ter que te prender. Ele: não, seu guarda, desculpe eu falar, mas esse tatu é de estimação. Eu criei esse tatu desde que ele nasceu. Ele foi criado comigo, na minha casa, eu ensinei, ele é ensinado, é adestrado. O guarda: você está louco, rapaz, tatu é um bicho burro, não vai aprender nada. Eu lhe prometo que ele obedece meus comandos. Então faz um teste. O cara botou o tatu no chão assim, e falou: corre! O tatu entrou no meio da mata. O guarda falou: uau, tatu ensinado. Agora eu quero ver mais difícil. Manda o tatu voltar. Ele falou: que tatu? O tatu, rapaz, que estava lá no seu tatu de estimação, que está no porta-mala. Que tatu? O tatu que você botou, mandou ele ir para frente, agora eu estou mandando ele mandar para volta. Que tatu, seu guarda? Não tem tatu nenhum. Quando o diabo vier te acusar, apontar o dedo, você fala: que tatu? Que tatu você está falando? Você sabe muito bem do tatu que ele está falando. Mas você vai dizer: que tatu? Porque Deus já te perdoou. E a Bíblia diz que Ele pisa em cima dos seus pecados e das suas transgressões. Amém? Aplauda o Senhor, deixa esse fluir ser liberado na tua vida. Então é muito importante que você seja capaz de lidar com as referências que te ferem, que te acusam dessa maneira. Se o meu Deus diz que Ele já ultrapassou, eu já ultrapassei. Esse é um segredo que vale na vida para qualquer relacionamento. Se você não entender o perdão de Deus, você não terá intimidade com Ele. Se você não perdoar o teu marido, a tua esposa, você vai ficar com o relacionamento quebrado com ele. Isso vale para o amigo, vale para o patrão, vale para qualquer um. Querido, quem rompe com as referências dolorosas do passado, caminha para o futuro livre. Quantos aqui querem ser livres? Livres para alcançar o projeto de Deus. Amém? A próxima reflexão que eu quero fazer com vocês. Deus não só perdoou o seu passado, Ele planejou o seu futuro em Cristo. A carta aos Efésios cita tanto a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, que eu tive a pachorra de contar o número de vezes. 45 vezes, tudo que Paulo fala que Deus fez em Cristo. E eu vou ler para vocês porque elas basicamente são divididas em duas atuações. Uma no passado e outra no futuro. Efésios 1, de 3 a 9 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nos abençoou toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, diga passado. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, diga passado, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, diga passado, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, diga passado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, diga passado, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Nos versos 11 a 15 do mesmo capítulo, ele vai continuar falando um pouco do passado e apresentar o futuro. Nele digo em Cristo, no qual fomos também feitos herança, diga passado, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, diga passado, a fim de sermos para louvor da sua glória, diga futuro.
Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, diga futuro. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, diga passado, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, diga futuro, em louvor da sua glória, diga futuro. Sabe o que Deus está falando? No passado, Deus te conheceu. Depois que Ele conheceu, Ele te predestinou. Depois que Ele te predestinou, Ele te chamou. Depois que Ele chamou, Ele justificou, que é a salvação. Depois que Ele justificou, Ele glorificou. Lá no passado, já está o projeto do futuro que termina com a glória. O início você era um pecador inveterado, preso ao império das trevas. Mas no futuro você faz parte do reino do Filho do seu amor. Reino é livre. Porque nós governaremos com Cristo, somos nação santa, povo de propriedade escolhida, sacerdócio real. O propósito de Deus para a tua vida é governo, é autoridade, é glória para o seu nome, amém, irmãos? Então o passado Ele já realizou, e o futuro Ele realizará. Aplauda o Senhor, diga eu creio. E neste texto Ele ainda diz mais. Ele diz que você e eu somos herança de Jesus. A nossa maior herança são os filhos. E o Pai das luzes nos tornou a herança do nosso irmão primogênito. Mas acontece que nós somos pecadores, irmãos. Como é que eu posso ser uma herança boa para Jesus? A Bíblia diz assim: quantos aqui já tiveram uma dívida que tiveram que penhorar alguma coisa de valor? O que é um penhor? Você está sem grana, você precisa da grana, você vai no banco, o banco não te dá dinheiro, você vai numa festa, não te dá também, aí você vai no penhor. Ou na caixa, penhorar tudo. O que você deixa lá para você pegar o dinheiro? Joia, alguma coisa valiosa, não é isso? Mas e se aquela joia for muito preciosa e você quiser ela de volta? Tem que pagar, não é isso? O que a joia é? O penhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você é uma pessoa muito preciosa, é a herança de Deus para Jesus. E para que Jesus garanta, tenha garantido a sua herança, recebida na hora certa, Ele deixou o Espírito Santo como penhor. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: por mais que você tenha feito coisa errada, o Espírito Santo vale mais. Diga: é um penhor que cobre a tua dívida. E no dia que Jesus vier buscar a propriedade, resgatar a propriedade, quem é o penhor e que vai garantir é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que você está sendo preparado nessa vida, a despeito dos seus erros, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus vai entregar a sua igreja para Jesus. Amém? Então quando o inimigo vier te acusar dos seus pecados, você fala: que tatu! Que tatu você está falando que eu não sei? A última reflexão que eu quero fazer aqui é muito importante. É a reflexão que nos mostra que você precisa compreender a natureza geracional dos seus sonhos. Quando Deus dá um sonho, o sonho é uma bússola que vai apontar o norte, o propósito, o destino da tua vida. E a nossa vida, queridos, é como um ano que passa. Tem estações diferentes. A primeira estação da vida é a estação da dependência. É quando a gente nasce e quando a gente é bem criancinha. Nessa época, os filhos precisam ser cuidados, protegidos, nutridos. É verdade ou não?
Nessa época, é a época que os sonhos são mais absurdos, os mais... É interessante, um dia eu cheguei para o Enzo e falei, tá, a gente estava conversando, e para ele tudo vira banda, tudo vira música, ele só gosta de falar de música. Eu falei, Enzo, o que você vai tocar quando você crescer? Ele virou para mim e falou, ora, vovô, todos os instrumentos. Eu falei, todos? Todos os instrumentos. Claro! Agora que tenta começar, claro! E eu observo umas coisas, né? Porque ele tem muita confiança, ele é autoconfiante. Então ele chega para mim, vovô, eu toco muito bem a bateria. Depois ele começou a fazer natação e começou a fazer umas coisas difíceis lá, mergulhar e pegar a moedinha, voltar, sair nadando. E um dia ele chegou todo contente. Vovô, eu sou um tubarão, nado muito bem. Sabe o que é isso, meu querido? Isso é amor. Isso é encorajamento. Porque ele está envolto de pessoas, dos pais, dos familiares, que não vão dizer que ele não pode sonhar o que parece impossível. Tem muito pai que ensina coisa errada para os filhos. O filho fala, pula aqui, o filho vai pular e tira o corpo. Falei, você precisa aprender para não confiar em ninguém. Camarada, desse é um idiota, tem que ser internado ou preso. Porque uma pessoa que não vai confiar em ninguém vai ser uma pessoa amargurada. Então, você precisa, nesta fase da vida dos seus filhos, protegê-los, nutri-los e incitá-los, porque os seus sonhos são enormes, mas são frágeis. Eu fui criado numa cidade chamada Olímpia. Até hoje eu não gosto de ir em Olímpia. Tem pavor, não passo nem perto. Uma cidade, nós vivemos tempos difíceis. Meus pais tinham uma vida financeira ótima, mas meu pai quebrou. E aí foi aquela coisa. A gente via gente entrando na minha casa para levar geladeira, levar fogão. Morava numa casa que chovia mais dentro que fora, caindo os pedaços. O pessoal chamava de balança, mas não cai. E na escola, os filhos de riquinhos, teu pai é caloteiro. A minha irmã chorava e eu saía na mão. Eu aprendi que bater era o jeito de responder. Mas eu agradeço a Deus porque o estrago poderia ter sido muito grande se não fosse a minha mãe. Quando a gente chegava contando, minha mãe reunia e falava, não liga não, são tudo invejosos. Vocês são os melhores, vocês são os mais inteligentes, vocês são talentosos, vocês vão ser muito melhores do que eles. E eu acreditei, irmãos. Hoje, às vezes, quando eu estou me sentindo muito, Deus fala, menos filhinho, menos um pouco, mas eu ter sentimento de inferioridade, nunca na minha vida. Nunca. Por quê? Porque eu cresci ouvindo da minha mãe, vocês são capazes. Então eu quero declarar como seu líder espiritual, vocês são capazes. Eu não estou nem aí para aquilo que o diabo fez, se ele te falou que você não era, mas eu estou aqui em nome de Jesus para dizer que você é capaz de realizar os sonhos de Deus na sua vida. Amém? Quantos querem receber esta unção? Diga eu creio. Nesta primeira fase da vida, os filhos, os discípulos, os que nascem de novo, precisam ser nutridos. Precisam ser protegidos, precisam ser alimentados. Eles desde pequenininho, desde a infância da vida espiritual, eles têm que crer que eles vão ser instrumentos de Deus e que eles vão alcançar a grandeza. Você não tem que mostrar obstáculos, você tem que mostrar o sonho. A segunda fase é a fase da independência. É quando o filho chega naquela idade que ele quer ser independente do pai. É a juventude, o fim da adolescência, a juventude. Nessa hora, o filho fica irritado quando o pai quer fazer as coisas para ele. Quando ele diz, vai por aqui, ele quer fazer do seu jeito, ele quer provar que ele pode. Quantos aqui já tiveram filho adolescente? Nessa fase, eles ainda sonham muito.
E aí os mentores precisam ter sabedoria para liberar o que tem que ser liberado, mas supervisionar. Porque eles já têm força para voar, mas ainda não sabem voar direito. Então nessa hora você tem que estar muito mais ganhando o direito de opinar, de dirigir, mas sempre dando corda para que eles possam voar sozinhos. Porque filhos que não aprendem a voar sozinhos nunca alcançarão as grandezas. A terceira fase, a primeira, portanto, é da dependência. A segunda é da independência. A terceira é da interdependência. É a fase da plenitude. É quando o camarada, ele já chegou à maturidade. Então, ele já não tem problema de que alguém chegue para ele e dê sugestões. Fala, ó, por que você não faz assim? É melhor assim. E o indivíduo maduro, ele aprende com qualquer um. Ele sabe que ele pode, ele sabe que ele tem capacidade, mas ele tem maturidade para partilhar os sonhos. E sonhos partilhados são melhores do que sonhos solitários. Porque sonhos partilhados geram relacionamentos, conexões, amizades, projetos e sonhos que transformam nações. Espiritualmente, Deus quer que você vença a infância espiritual, o tempo da rebeldia espiritual, e chegue na maturidade espiritual. Mas por fim, a última parte do ciclo da vida é a morte. E se a gente pensar que a morte é o fim de tudo e não tem propósito, a gente também está errado. Porque a Bíblia diz que se o grão de trigo caindo na terra morrer, ele fica só. Não morrer, ele fica só. Mas no momento que ele morre, ele se abre para produzir outras sementes. Então, na verdade, a última fase da vida nos permite ser o adubo para as sementes das novas gerações. Quantos aqui já são avós? Queridos, vocês podem adubar os seus netinhos. E eu descobri depois que eu fui avô, que o avô pode dar um tipo de amor que nem o pai pode dar. Porque é o amor sem responsabilidade de educar. Então é o amor da aceitação absoluta. A Érica às vezes fala, pai, mas você era tão duro comigo e com Enzo tudo pode, ele manda em você, é verdade. Só que quando eu era pai dela, eu dizia, se eu não educar, ela não vai virar uma pessoa boa. Agora eles cuidam. E eu só dou amor. Mas eu dou amor, eu dou palavras e eu sou um adubo para que ele seja uma semente frutífera. E refletindo sobre esse tema, Deus me mostrou uma coisa linda. Sempre que eu li o texto de Atos 2 e Joel 2, que fala sobre nos últimos dias, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão, eu falava, mas isso aqui é paradoxal, isso aqui é contraditório, porque quem sonha é jovem, velho tem visão, não é verdade? O jovem sonha e o velho tem visão, porque ele já viveu, experimentou muitas coisas. E Deus falou comigo, filho, quando eu entro na história, o jovem passa a ter visão, porque ele vai ter discernimento do Espírito. Ele vai entender a palavra, ele pode ter visão. E o velho vai sonhar, porque ele não vai estar vivo para ver. Mas no propósito de Deus, até quando você não vai viver para ver, você faz parte deste processo. Porque você sonha junto com o jovem que vai ver, que vai possuir e tocar, mas quando você sonha com ele, você é um adubo para que esta semente um dia se transforme num fruto extraordinário para Deus. Amém? Querido, Deus te chamou para sonhar. Joga de fora este teu vestido de bode. Joga fora o teu pessimismo, muda a tua linguagem. Linguagem de crente é linguagem de louvor, é de adoração, é profecia, é declarar as coisas de Deus.
é declarar: eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. A palavra de Deus diz: todas as promessas de Deus tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deus te chamou para sonhar. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo que há 3 elementos fundamentais para alguém que queira ter o seu sonho transformado em destino. 3 princípios. O primeiro é o princípio do tempo. A Bíblia diz que Deus tem um tempo determinado para tudo. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Pessoas ansiosas envelhecem. Ai, pastor, mas eu estou com muita coisa para fazer. Deus tem que cumprir o horário. Eu tenho meu horário, eu tenho meu schedule. Querido, Deus não tem nem relógio. Está apressadinho? Vai ter que aprender que o tempo é de Deus. E se está demorando, não significa que ele mudou de ideia. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O segundo princípio é o princípio da paciência. Vai ter que aprender a esperar. Porque sonhos demandam tempo. Quantos aqui tem algum sonho que parece impossível? Impossível para Deus é nada. É nada. Então, esquece. Não existe essa palavra impossível para Deus. Agora, você vai ter que esperar. Vai ter que ter paciência. Diga assim: o tempo é de Deus. A paciência é minha. E o terceiro princípio é fé. Diga assim: vai acontecer. Amém? Diga assim: o tempo é de Deus. A paciência é minha. E pela fé vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Porque Deus é fiel. Porque Deus é poderoso. Amém? É por isso que nós precisamos das 4 estações da vida. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sejam pessoais, sejam profissionais, sejam familiares, sejam nacionais ou internacionais. Se Deus te deu um sonho, Ele quer que você o realize. E mesmo nos últimos anos da sua vida, você não precisa ser uma pessoa amargurada. Você pode ser um adubo de amor, de esperança e de fé. Estou vendo a dona Pina aqui, eu sempre gosto de falar dela, e agora quero honrá-la porque ela acabou de perder o amor da vida dela, né? Uma pessoa produtiva para Deus. Todo o tempo lá de terça-feira ela está lá, mesmo agora de luto, falando do amor a Jesus. E as pessoas que vão lá estão sendo adubadas. Muitas novas sementes chegaram aqui por causa desse adubo que ela e o seu Osvaldo derramaram sobre a terra. Quantos aqui estão adubando a terra? Adube para os seus filhos, adube para os seus netos. Ajudem-nos a sonhar. Mesmo que você não veja, eles verão. Mas se lembrarão de você. Nós cantamos um cântico que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos porque cremos. Deus não mudou. Ele continua no trono, continua todo poderoso, continua fiel, continua dizendo: você é minha herança, é a minha herança para o meu filho. Se você já entregou a vida para Ele, o Espírito Santo é o seu penhor. É Ele que vai garantir
para onde você vai, amém? Levante a mão para o céu e diga: Senhor Deus, eu recebo a tua promessa. Se você é jovem, diga assim: eu recebo uma nova visão espiritual, discernimento, entendimento para realizar as grandes coisas que o Senhor tem para mim. Agora, se você já passou dos 50, comece a orar: Senhor, além da visão, eu quero voltar a sonhar. Sonhar com as coisas que eu vou ver e com aquelas que eu não verei. Mas a minha vida será derramada como adubo para as sementes das novas gerações, pelos discípulos que virão, pelos filhos e netos que serão transformados para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém, aleluia. Eu quero terminar esta palavra dizendo algo muito importante. Quando Satanás te acusar, diga: Satanás, é pela graça. Eu não mereço mesmo, mas é a graça. Ele me ama. O que eu posso fazer? Ele me ama, Ele não quer viver sem mim. Eu não tenho jeito, eu estou irremediavelmente destinado para viver com meu Pai. Amém. Sabe como Jesus quer que você chame o Pai? Pelo Espírito Santo. Ele diz que nós podemos chamar Abba. A palavra Abba no hebraico não é pai. No hebraico, pai é Av. Avraham, pai de muitos povos. Av. Abba é papai. Você acha que papai não vai querer conceder os seus sonhos? Deus está dizendo: pare de me chamar, ó Pai Celeste. Você já viu um filho falar: ó Pai Celeste? Papai, papai, eu quero, papai. Você já viu um filho quando quer uma coisa? Ele fica azucrinando. Eu quero porque eu quero. Ele é o teu papai. Levante a mão para o céu. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus e o amor do Papai Celestial e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus todos os dias, desde agora até a consumação dos séculos. Amém. Sonhem muito, porque o melhor de Deus ainda está por vir.